Nós hoje vamos trazer uma reflexão a partir da nossa série A Grande Causa, o que convenceu Jesus a morrer por todos nós. Hoje é o segundo dia e o tema da nossa reflexão de hoje é falar um pouquinho a respeito da companhia, ou da corporação que Jesus criou para que essa grande causa tomasse conta de todo mundo. Nós estamos falando hoje de um cristianismo que é considerada a maior religião de todo o nosso mundo, mas ele começa a partir dos movimentos de Jesus com algumas pessoas apenas, e essas pessoas não eram pessoas da mais alta capacidade intelectual e poderosa financeiramente, tampouco essas pessoas estavam no topo do império ou das relações internacionais daquela época. Eram pessoas simples, comuns como eu e você, e é a partir dessas pessoas que Jesus forma uma corporação que cria um movimento que vai atingir todo o nosso globo. E nós já temos quase 2000 anos de história para contar a respeito desse movimento, dessa corporação que Jesus criou lá atrás. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa corporação hoje, e eu quero só recapitular, porque na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o chamado. Ao refletirmos sobre a grande causa, nós estávamos preocupados no domingo passado em saber qual era o chamado que fez com que Jesus se movesse em nossa direção. E nós chegamos aqui à afirmação, de uma forma muito clara e simples ao mesmo tempo, de que a partir do que Jesus diz, ele veio ao nosso encontro porque ele viu que nós estávamos doentes. Ele viu que nós precisávamos dele, que sem ele nós não seríamos nada, nós não teríamos esperança para lidar com todos os dilemas e crises e condições adversas que nós encontramos mesmo em nós. E uma das coisas que sintetizou bastante isso que nós falamos foi uma frase de C.S. Lewis, do livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai dizer um pouco do dilema que nós enfrentamos, que de alguma forma todas as pessoas têm uma espécie de lei moral que rege seu comportamento, seu pensamento, em que você sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo fazer, mas na prática você tem grande dificuldade de fazer o que é certo. Não só você, mas as pessoas que estão à sua volta, com quem você convive, também têm uma grande dificuldade, mesmo sabendo o que é certo de ser feito, vai e faz errado. Essa falência humana é o grande chamado para que Jesus saísse de onde estava e viesse ao nosso encontro. Portanto, a grande causa de Cristo para vir ao nosso encontro é a nossa falência. E nós falamos um pouquinho no domingo passado como que algumas pessoas não reconhecem que estão em falência, que precisam de ajuda, que precisam de Jesus Cristo. E que por isso, mesmo no tempo dele, o evitavam, criticavam, tentavam interromper o caminho que Jesus estava cumprindo. Jesus precisou então ser duro com essas pessoas, dizendo: olha, eu vim para aqueles que estão doentes e não para os que se acham sãos. Aqueles que precisam de remédio, tem a mim como remédio, que cura a sua alma, cura seu ser. Mas aqueles que não se encontram assim, que não percebem que estão doentes, esses, infelizmente, não poderão desfrutar do que Jesus tem a oferecer. E nós trouxemos essa reflexão sobre como nós precisamos, a partir disso, olhar para nós como pessoas. É duro falar isso. Nós não gostamos de chegar a essa conclusão. Mas nós somos falidos por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda de Jesus Cristo para a nossa salvação. Essa é a mensagem bíblica. Isso não sou eu que estou falando como pastor, mas a Bíblia diz isso a nosso respeito. É por isso que ela conta a história de tantos homens, de tantas mulheres, de um povo inteiro na Bíblia, para mostrar como que por si mesmo nós não conseguimos construir as coisas. Nós precisamos do auxílio de Deus. E a partir desse ponto, nós hoje vamos conversar então sobre essa corporação. Como é que Jesus construiu e edificou um movimento a partir de pessoas falhas, falidas, mas que nele criou um grande movimento.
Para isso nós vamos ler hoje o texto de João, capítulo de número 20, versículos de 19 ao 23, que diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, e se dos retiverem, serão retidos. Nós estamos lendo um texto do período ou do momento em que Jesus ressuscitou. Jesus havia passado por todo o sofrimento, tinha morrido na cruz, e agora, depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou e foi ter com seus discípulos. O texto vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia da semana, ou seja, do domingo, do dia que Jesus ressuscitou, pelo amanhecer, no fim da tarde, Jesus foi se encontrar então na casa onde os discípulos estavam reunidos, e a condição deles era uma condição de medo. Eles estavam com medo dos judeus. Por quê? Porque toda a crucificação, todo o sofrimento que Jesus passou, partiu, das ações, da iniciativa dos judeus. E aqui é nesse momento em que Jesus vai se encontrar com essa corporação. Eu não sei se você já trabalhou ou trabalha liderando uma equipe, mas depois que acontece uma tragédia no meio de um movimento, como é que você encontra essas pessoas e o que falar? Muitos movimentos naquela época, reconhecidos até como movimentos messiânicos, aconteciam, onde você tinha um líder carismático, religioso, que reunia muitas pessoas e fazia muitas coisas. Isso aconteceu antes de Jesus e mesmo depois de Jesus. Esses movimentos, eles tinham uma característica em comum: eles terminavam quando o líder morria. Geralmente, um líder carismático daquela época, que reunia pessoas para realizar aquela causa, ele, pelo seu carisma e sua ousadia, geralmente encontrava problemas e ele era morto também, assim como ocorreu com Jesus. E o que acontecia com o movimento? Fechava, acabava, porque o líder carismático faleceu. Esperavam, aqueles que crucificaram a Jesus, esperavam que com Jesus acontecesse o mesmo. Que o movimento que ele liderava e que muitas pessoas que ele chamava ali para participar, fosse se encontrar altamente desmotivada, frustrada, no momento em que ele fosse morto. E não qualquer morte, mas uma morte na cruz. Quando Jesus chega lá na casa, é interessante porque ele encontra exatamente as pessoas, os seus discípulos, aqueles que tinham intimidade com ele, nesse mesmo ambiente de desistência, de assim, acabou, o que vai acontecer? O curioso disso é que, enquanto Jesus andava com aquelas pessoas, aqueles discípulos, ele dizia constantemente: olha, eu vou morrer, eu serei morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou voltar. E o que nós já encontramos aqui é que nenhum desses discípulos, de fato, creu nisso. Porque se tivessem crido, onde eles estariam no terceiro dia? Próximo do local onde o corpo havia sido enterrado ou sepultado. Todos eles não foram, nenhum deles foi ao encontro de Jesus para saber se de fato a ressurreição teria acontecido. Eles se fecharam dentro de casa com medo dos judeus. Talvez você que lida com pessoas possa olhar para isso e dizer assim: olha, uma equipe com esse trauma, dificilmente nós vamos fazer alguma coisa relevante. Agora Jesus, ele teve uma atitude diferente.
Ele foi para estar com aquelas pessoas, com seus discípulos, porque ali ele estava pronto a testemunhar a coisa mais poderosa desse movimento. O que ele estava testemunhando era o poder de Deus em ter ressuscitado. Aquele que foi morto numa cruz de uma forma violenta, ele estava se apresentando agora como aquele que tem poder sobre a morte. E ele está afirmando ali muitas coisas ao simplesmente aparecer para os discípulos. Ele está dizendo primeiro que Deus tem poder sobre a morte e que aqueles discípulos não precisam temer, porque aquele que criou a vida, ele pode evitar a morte. Jesus tinha sido ressuscitado. Em segundo lugar, eles tiveram informação de que Deus cuida. Mesmo em momentos de desespero, como eles estavam, de medo, Deus não deixou de prover recursos. E trazendo Jesus de volta, Deus estava dando sequência àquela obra. E agora, uma terceira coisa que eu quero acentuar é exatamente o que Jesus fala em primeiro lugar quando se encontra com aquelas pessoas. Ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Por que Jesus disse isso? Eles estavam com medo, isso o texto nos diz. Será que Jesus não poderia dizer assim para eles: olha, não tenham medo, calma, Deus está no controle, Deus vai cuidar de todas as coisas. Mas a frase de Jesus foi: paz seja convosco. De que paz Jesus está falando? Jesus estava numa outra dimensão de compreensão que aquelas pessoas não tinham. Jesus havia acabado de consumar a sua obra. Acho que o remédio com a desidratação está pegando. Mas Jesus, ele tinha uma atmosfera, uma dimensão totalmente diferente do que aquelas pessoas estavam passando. Jesus sabia que ele tinha consumado a sua obra e que a consumação da sua obra é a resposta da grande causa. Ele veio nos dar a paz com Deus. Quando ele encontra aqueles discípulos, o que ele está dizendo é: vocês devem ter, e eu estou aqui para dar a vocês, a paz no relacionamento de vocês para com Deus. Por que isso é importante? Nós estamos falando sobre a grande causa, a causa que moveu Jesus a vir ao nosso encontro. E especialmente porque nós nos encontramos em falência. E essa falência ela ocorre especialmente porque nós estamos distantes de Deus. Porque nós não estamos em paz com Deus. Porque nós não estamos reconciliados com Deus. Quando Jesus vem e diz: paz seja convosco, o que ele está dizendo é que eu consumei a grande obra. E o que vocês agora podem desfrutar é de ter no Espírito, na vida de vocês, o relacionamento com Deus restabelecido. Eu não sei como você já está pensando isso na prática, mas o que Jesus veio fazer por você, o que Ele está fazendo e operando na sua vida, é para que você tenha um relacionamento com Deus de paz. A minha pergunta para você diante disso é: você tem vivido paz com Deus? Posso dar um testemunho pessoal? Em muitos momentos eu não vivo um momento de paz com Deus. Porque às vezes eu quero fazer planos que não necessariamente é o que Deus tem para mim. E eu começo a entrar numa espécie de medo como esses discípulos. Eles deveriam, pelas informações de Jesus, esperar já que Jesus ressuscitasse. Pelo contrário, eles escolheram um plano conforme eles achavam melhor. Vamos entrar dentro de uma casa, ficar lá grudadinhos um no outro, porque os judeus estão vindo contra nós e assim a gente se protege. Mas Deus havia colocado outro caminho para eles. Nós deixamos de ter paz com Deus quando nós começamos a fazer o caminho que nós achamos melhor para nós. Minha pergunta para você: o que você tem vivido hoje? É o que Deus tem proposto para você e o seu coração? Existe hoje alguma coisa que você deveria desistir de fazer
porque não é o que procede de Deus. Existe alguma atitude, algum caminho que você deveria pegar, ou alguma coisa que você deveria fazer, que você sabe que Deus propôs isso para você? Porque é exatamente quando nós assumimos as coisas que Deus não colocou para nós, que nós começamos a desfrutar de medo, de falta de paz, falta de alegria, falta de contentamento. A causa de Cristo é trazer paz para nós e Deus, na nossa relação com Ele. Porque é nessa relação que nós somos salvos. É nessa relação que nós somos recuperados. É nessa relação com Deus que nós seremos lapidados. É na relação com Deus que nós somos desnudos. Nós somos expostos nas partes mais íntimas da nossa alma. E lá nós podemos ser tratados. Mas quando nós temos inimizade com Deus, que é o oposto de paz, nós passamos a viver uma vida obscura, uma vida na escuridão, nas trevas, onde o nosso ser não é tratado, não é cuidado, não é lapidado. Quando Jesus vem e oferece paz, dizendo paz seja convosco, Ele está tentando nos empurrar para aquela dimensão da vida onde a nossa vida está equilibrada, onde a nossa vida está restaurada, nossa vida está no lugar certo. Você conseguiria fazer uma lista de coisas que você deveria abandonar? E uma lista de coisas que você deveria fazer? Deus quer atuar através de Jesus na sua vida, para que você cada vez mais se encontre em paz com Deus. E por experiência eu digo para você, toda vez que a gente escolhe um caminho que não é a proposta de Deus, o nosso ser começa a entrar em angústia. E a tendência disso é depressão, é uma situação de desesperança, onde nós olhamos para a nossa vida e falamos, a vida é isso aqui, ó. Comer, se fartar e buscar algum prazer dia após dia, para que de alguma forma acabe logo essa jornada que eu tenho no mundo. O que Deus tem para nós é de uma amizade com Ele, onde nós somos transformados dia após dia, cada vez mais a sua imagem e semelhança. A convivência gera semelhança. É isso que Deus tem para mim e para você. E isso deve ser a característica dessa corporação que Jesus criou. Faz sentido o que eu estou dizendo? Entende que essa corporação que Jesus começou lá atrás, ela precisa ser baseada na paz com Deus. E eu vejo que nós sofremos muito nos nossos dias, até mesmo como igreja, como comunidade, porque nós estamos muitas vezes buscando os nossos caminhos próprios e não os caminhos de Deus para nós. Naquele começo da igreja, as pessoas permaneciam unânimes, juntas. Nós somos reflexo da nossa sociedade. A nossa comunidade é reflexo da nossa sociedade. Somos individualistas. Nós pouco partilhamos da vida um com o outro. Pouco dedicamos tempo para estarmos juntos. O caminho de Deus para nós estarmos bem, é nós permanecermos unidos. Ele quer que nós sejamos unidos. Porque é na soma das competências, das qualidades, das experiências que nós somos mais fortes. Deus tem isso para mim e para você. Essa é a característica, a primeira característica dessa corporação que Jesus criou. Além disso, nós temos uma segunda questão que nós aprendemos nesse texto. No versículo 20, João vai narrar o seguinte: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, mostrando que ele havia sido crucificado de fato, era o corpo dele que estava ressurreto. E ele concluiu: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A segunda característica dessa corporação que Jesus criou é essa de se alegrar com a presença de Jesus. Quantos aqui talvez poderiam dizer que já tiveram ou têm momentos de alegria quando se encontra com Jesus? Eu não estou falando de estar no culto,
Eu não estou dizendo estar num evento especial, mas ao verem Jesus. Para mim, uma das coisas mais profundas dessa relação com Jesus é quando ele se direciona exatamente para mim. E ele conhece o meu ser de uma forma tão profunda que a presença dele causa um mistério que é tanto de conhecer tudo que eu sou, as minhas falhas e qualidades, e ao mesmo tempo me revigorar, me alegrar, me trazer de volta à tona para quem de fato eu sou e como eu posso viver a vida de uma forma maravilhosa. A presença de Jesus deve ser para mim e para você motivo de alegria. Eu orei hoje na oração comunitária sobre tristeza. E eu acredito que muito da nossa tristeza é porque nós estamos olhando para o lugar errado. Enquanto nós deveríamos olhar para Jesus. Porque quando nós o vemos, o nosso choro se transforma em alegria. Quando nós de fato temos intimidade com Ele, a nossa vida volta a ter sentido. Sabe por que muitos andam abatidos, desencorajados, mesmo tendo entregue a vida para Cristo? É porque tem passado pouco tempo com esse que ressuscitou. E essa corporação, chamada igreja, ela precisa ter na sua característica a alegria que vem quando nós estamos com Jesus. Sabe, queridos, é sério isso. A Bíblia ela é muito clara, dizendo que foi Jesus quem veio para nos dar vida abundante. Ela é muito clara quando ela diz que ninguém vai ter contato com Deus se não for por Jesus. Ninguém vai conseguir experimentar a Deus se não for em Jesus. Ninguém vai conseguir encontrar a salvação se não for em Jesus. E parece que mesmo com essa informação tão clara, nós não procuramos. Muitas vezes nós procuramos experiências religiosas e não a presença dele. A presença dele não está nos grandes eventos, simplesmente. A presença dele está quando você se concentra, onde você estiver, e vê que tem o livre acesso a ele. É isso que nos alegra, é isso que nos encoraja. Essa segunda característica dessa corporação. A terceira questão é quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A característica de como nós devemos andar na terra deve ser que a nossa causa seja a mesma causa que encontramos em Cristo. Jesus está dizendo: a mesma causa que eu tive, o mesmo porquê que me conduziu a vir até vocês, deve ser também o objetivo de vocês, deve ser também a causa de vocês. Eu vim para que o coração de cada ser humano possa se reconectar com o Pai, com aquele que criou, e a paz volte a abundar na vida dessas pessoas. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, dizendo: olha, vocês também são enviados como eu os envio, como o Pai me enviou. Vocês devem ter como foco ver a vida sua e das outras pessoas em paz com Deus. Esse deve ser o nosso propósito. Como que isso funciona na prática? Vamos lá. Vamos dizer que nós tenhamos um problema familiar e que nesse problema metade da família está de um lado da questão e a outra metade do outro. Qual deve ser a nossa missão, nossa causa na família ou diante dessas coisas? Agimos para que haja simplesmente acordo entre aquela causa? Não. A nossa causa deve ser, assim como a de Jesus, auxiliar as pessoas a perceberem que cada uma delas precisam estar em paz com Deus. Porque é quando nós nos saciamos nele que nós temos as outras coisas inferiorizadas. Enquanto nossa vida está buscando algum alento da terra, nós não estamos satisfeitos. E é difícil ter conciliação quando cada um só busca o seu próprio interesse. Quando nós encontramos, por exemplo, num casamento, a esposa buscando um plano para a vida do casal e o esposo outro, a gente tem briga. Quando no casamento
A esposa e o esposo olham para Deus e falam: Senhor, qual é a sua vontade para nós? Deus consegue trazer um caminho que une os dois e conduz para um caminho melhor. A relação de cada ser humano deve estar em paz com Deus. É por isso que Jesus afirma que ele estava enviando os discípulos, assim como ele foi enviado pelo Pai. Nós devemos entender que a corporação, então, que Jesus criou, tem a terceira característica, que é viver a missão, a causa que moveu Jesus, que é auxiliar a si mesmo e os outros a estar em paz com Deus. Isso significa vida de comunhão, de relacionamento com Jesus Cristo. Mas tem uma quarta característica ainda dessa corporação. Jesus, ele envia o auxiliador. Ele fala: recebeis o Espírito Santo. Porque se nós tivéssemos que empreender alguma coisa por nós mesmos, nós, como já é atestado na história, nós falharíamos. Mas a corporação de Jesus, ela vai adiante, porque tem um Espírito que atua, que ajuda, que sustenta, que une as pessoas num só propósito. Por que o movimento cristão, ele toma conta da história, e outros movimentos messiânicos, como tinha na época, morrem com seus líderes? Porque o poder do Espírito está sobre essas pessoas. E esse Espírito, que a Bíblia diz, faz parte de quem Deus é. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. A presença de Deus é que garante com que essa corporação vá adiante, vá à frente e sobreviva a todas as turbulências que ela já passou na história. A igreja, essa corporação, eu e você, precisamos estar amparados pelo Espírito Santo de Deus. Ele deve atuar em nós. Ele deve ter força e voz predominante dentro de nós. Nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo. Rubem Alves tem uma história que ele diz que uma netinha vira para o seu avô. O avô tinha acabado de contar uma história de dois lobos, um lobo mau e um lobo do bem, que mora em cada ser humano. E ele conta então para sua netinha que esses lobos ficam brigando o tempo todo dentro de cada um de nós. Quando ele termina de contar a história, a netinha então pergunta: vovô, qual lobo vai vencer? E Rubem Alves conta nessa história que o avô respondeu para a netinha: vai vencer aquele que você alimentar. Nós precisamos alimentar as coisas do Espírito. Porque enquanto nós deixarmos o acaso, ou formos alimentando o lobo mau, a nossa vida vai de mal a pior. Vai vencer o lobo que você alimentar. A corporação que Jesus criou é uma corporação que deve viver no Espírito. Para nós vivermos no Espírito, precisamos orar. Precisamos obedecer ao que Deus nos orienta. Precisamos ter comunhão com Ele e comunhão com a igreja. Precisamos viver uma vida digna do reino de Deus. É assim que nós alimentamos o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós não alimentarmos, queridos, nossa vida vai de mediocridade a mediocridade, patinando em tudo que nós fizemos. Que Deus possa nos encorajar a sermos esta corporação nos dias de hoje, porque nós somos responsáveis pelos dias dessa geração. As outras gerações cumpriram o seu papel, mas esta geração, nós temos o bastão na mão. Precisamos correr a nossa jornada. Quero colocar então 3 desafios para nós concluirmos a mensagem de hoje. Nesta semana, procure compreender e vivenciar a paz que Cristo ofereceu a você. Isso significa ter tempo com Deus. Será que você consegue separar um tempo dessa semana para você estar só com Deus? Será que é possível você separar um tempo para isso? E experimentar essa paz, falar: Deus, eu quero sentir que está tudo bem entre nós, que eu estou em comunhão contigo. Você está satisfeito comigo, eu estou satisfeito com o Senhor. Quero ter paz. Se puder, separa isso na sua agenda essa semana e tenha um tempo para estar bem com Deus. Segundo,
Deixe o Espírito Santo liderar a sua vida em todos os aspectos, pois Ele é o garantidor da sua vida como discípulo, na missão que Deus te deu. Pergunte a Ele, fala: Espírito Santo, isso aqui eu devo fazer, eu não devo fazer? Espírito Santo, o que eu devo procurar nesse momento? Qual deve ser a minha ação diante dessa situação? Como eu posso reagir a esse contexto? Pergunte para o Espírito, porque Ele tem prazer em te orientar e você andar nesse caminho. Deixa eu dar uma dica para você. Quando você fizer essa oração, Espírito Santo, porque muitos já me disseram assim: eu já fiz essa oração e não tem resposta nenhuma. Como eu sei que Ele respondeu? Como é que eu faço? Fique tranquilo. Muitas pessoas me perguntam isso, né? E eu quero dar uma dica para você. Quando você perguntar: Espírito Santo, me oriente, o que fazer agora? Talvez vai vir na sua mente o que alguns vão chamar assim: teve um insight, teve uma ideia, veio um pensamento. Quando vier essa resposta, avalie se isso coopera na sua paz com Deus, se é egoísta, se pensa só em você, se vai fazer mal para os outros ou para alguém. E se essas coisas que você vai pensando vão sendo respondidas em conformidade com o que Deus é, você fala: foi o Espírito que me soprou isso. Ele me orientou sobre como eu tenho que fazer. Então, confie. Quando vier algo assim, esse insight, depois que você fizer a oração, muito provavelmente é o Espírito. Tá? E a gente tem uma tendência a dizer que isso é algo humano, né? Não, isso é minha cabeça e tal. Calma. Dê uma chance para essa resposta que vem na sequência dessa sua oração. Tá bom? E por último, coloco para nós: compreenda que Deus te envia assim como Ele foi enviado. Aceite isso como um fato. Aceite que Deus quer sempre usar a sua vida para que outros o conheçam e tenham paz por Ele. Às vezes a gente luta com isso, né? Não é bem assim, o que vai ser? Se você conseguir descansar nisso que a Bíblia está dizendo e começar a fazer com naturalidade, você começa a desfrutar mais da alegria que é viver dessa forma. Em tudo que você puder fazer para as pessoas, para todos que estão à sua volta, faça para que eles tenham paz com Deus. Sabe aquele problema que a pessoa vem, reclama, fala, tal, chama para o lado, fala: vem cá, eu sei que isso aqui está te afetando, mas vamos só pensar uma coisa aqui antes. Como está a sua vida com Deus? Vamos tentar acertar isso. Porque se você tiver paz com Ele, mesmo que as coisas ainda fiquem difíceis, você estará mais forte, você estará mais corajoso, você vai conseguir lidar melhor com todas as coisas. E mais, Ele pode ainda resolver essas coisas para você, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e Ele tem poder. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Quero fazer uma oração por todos nós. Senhor, nós estamos nesse momento, após termos refletido no que a Tua Palavra nos diz, nós queremos pedir a Tua ajuda. Nós queremos pedir ao Pai que esses desafios que nós colocamos para a nossa semana, que a gente consiga dar esse passo. Não são coisas complicadas. Nós podemos fazer, Pai. E com isso aperfeiçoar a nossa vida. Cuide do coração de cada um aqui, Senhor. Que eles estejam entusiasmados, cheios de Ti, Pai, em tudo que eles fizerem. Porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos ouve e vem ao nosso encontro. Nós oramos